Olha só, pessoal, olha a dúvida, né, de mais uma inscrita aqui do nosso canal, Magui Paiva. Olha só qual foi o comentário dela aqui no nosso vídeo para que a gente possa responder, tá? Boa tarde, sou cliente do Paraty, consegui fazer portabilidade de 2 consignados, mas o reembolso eles falam que vai vir no mês seguinte e nunca que vai este dinheiro. Uma sacanagem, porque eles ficam, na verdade, com uma parcela a mais. Bom, ó, deixa eu explicar para vocês vocês possam entender com relação a isso, tá? Essa questão de quando você faz uma portabilidade, ainda ter, por exemplo, a restituição de uma parcela, a primeira coisa vocês precisam entender que isso não é uma situação assim, que se enquadra numa regra, ou seja, toda vez que fizer, terá uma restituição de parcela. Quando que isso acontece? Quando o banco, né, coincide o envio do saldo devedor com o fechamento da folha de pagamento. Então vamos lá. Vamos explicar um pouquinho melhor. Então vamos supor assim, ó. Vamos supor que você tinha 60 parcelas para pagar ainda, ou seja, 60 parcelas em aberto. Então, quando o banco solicitou o saldo devedor para fazer a portabilidade, o banco foi lá e enviou, olha, o senhor fulano ou a senhora ciclana tem 60 parcelas em aberto, esse é o valor do saldo devedor, certo? Porém, nesse envio, né, do saldo devedor, também coincidiu no mesmo dia do Dataprev do INSS fechar a sua folha de pagamento, ou seja, ele incluiu essa quantidade de parcelas, ou seja, ele fez o desconto dessa parcela, certo? E aí o que acontece? Se a sua operação de portabilidade for finalizada, ou seja, o saldo chegar naquele dia e o banco pagar o seu saldo devedor naquele dia, e aí automaticamente, se a gente analisar, o Dataprev fechou a sua folha naquele dia, então vamos pensar, houve realmente aí nesse exato momento o pagamento duplo de uma parcela, certo? Porque uma vai ser descontada pelo INSS e a outra foi pago dentro do seu saldo devedor total, entendeu? Aí nesse caso, depois que finalizar a operação, ou seja, que realmente ocorrer o desconto pelo INSS e automaticamente finalizar a sua portabilidade, o banco em sequência vai identificar esse duplo pagamento, né? E vai fazer a devolução de uma parcela, tá? Agora, isso é uma regra? Não. Tem que ter essa coincidência de operações, essa coincidência de fatos para que realmente você possa ter direito. Normalmente demora um pouquinho, porque é como eu expliquei, porque além de ter essa coincidência, tem que esperar finalizar a portabilidade, tem que esperar finalizar o pagamento do INSS para realmente confrontar, ó, essa portabilidade foi pago com o saldo devedor constando X parcelas e olha, essa parcela que foi pago no saldo devedor, ela também foi descontado aqui nesse pagamento. E aí realmente confrontar essas informações, só que isso é tudo via sistema, o banco identificar e fazer a restituição dessa parcela. Mas volto a dizer para vocês, isso não é uma regra, isso acontece em alguns casos, tá? E quando acontece, muitas vezes o próprio banco entra em contato para informar sobre essa situação, ou muitas vezes nem entra em contato e ele já faz um estorno de parcela na sua própria conta, certo? Mas volto a frisar, não é uma regra, ou seja, não faça uma portabilidade contando que vai ter uma devolução de parcela, porque se não tiver essa coincidência de informações, não terá parcela a ser restituído. Ok?